Olá pessoal, meu nome é Karine, então estou começando aqui uma aula gravada sobre engenharia de software. Então vamos lá. Então é sobre o terceiro material, tá? Então vamos a ela. Então o que nós temos aqui sobre engenharia de software nesse material? Então nós já estamos começando a parte grossa e bruta da engenharia de software, que é um dos carros-chefes junto com técnicas de programação e desenvolvedor web, desenvolvimento web, que são importantes para vocês no segundo ano, por vocês estarem tirando ou recebendo, ao final do curso, esse certificado de desenvolvedor web. Então, ele vai tratar também da engenharia do software, que vai envolver todo o processo de criação desse software. Então, nós estamos pensando nele desde o começo, todo o método, todas as técnicas de investigação, até que chegue no produto final, seria o nosso aplicativo, o nosso software pronto. Então, aqui eu começo apresentando para vocês o que é software, que é um conjunto de partes interrelacionadas que interagem para alcançar o objetivo de cumprir alguma ação ou resolver algum problema para a gente. Então, esse software seria composto ou poderia ser composto de partes menores, de softwares menores, atuando dentro dele. Além de visualizar e entender a sua totalidade, nós temos que observar e compreender que essas partes se integram para formá-lo. Então, seria o exemplo que nós vimos no material anterior. O corpo humano, o sistema formado por cabeça, tronco e membros, que são os subsistemas ou os outros sistemas, Sistema respiratório, sistema digestório. Sistemas físicos ou sistemas concretos, quando compostos de equipamentos, são denominados hardwares. Então, a parte física do computador é o hardware e o nosso sistema operacional já é um aplicativo ou um software desenvolvido para fazer com que essas peças funcionem em conjunto. Então, sistemas abstratos ou conceituais, quando compostos de conceitos, planos, hipóteses e ideias, são denominados o software. Então, esse é um conceito aí mais bruto. Direto aqui, vamos já focar na nossa criação desse software. Então, para começar a pôr a mão na massa, independente do que ele vai fazer, de que objetivo nós vamos alcançar, nós temos que ter em mente que o analista de sistema ou a pessoa que vai ficar responsável por pensar o que esse software vai fazer é que tem que ter essa responsabilidade. Nós temos alguns cargos, específicos para essa área, analista de sistemas, o desenvolvedor, levantamento de requisitos. Tem cargos de empregos especificamente com esses nomes e cada um com uma área de atuação específica que eu vou depois apresentar um pouquinho para vocês no decorrer da disciplina. E o salário é bem bom, independente de vocês estarem formados ou não, se vocês tiverem o conhecimento, vocês conseguem uma colocação boa no mercado de trabalho com esse conhecimento. Então, primeira coisa é investigar qual é a necessidade do cliente ou qual é a necessidade do mercado para que esse nosso software ou aplicativo vá satisfazer essa necessidade. Então, vamos dizer assim, que ele vai atender uma necessidade do cliente, mas os colaboradores que estão mexendo ou que estão precisando resolver esse problema também devem ser entrevistados. Porque às vezes a pessoa que vai desenvolver o sistema, o analista, ele tem uma visão do que o cliente quer do sistema, mas o cliente, os colaboradores têm outra visão. Então, até o ano passado, essa disciplina entrava no segundo ano como gestão de projetos. Então, esse ano, ela entrou na grade do segundo ano um pouco mais ampla, entrando na engenharia do software, que vai envolver o processo inteiro de desenvolvimento do software. Então, aí nós vamos começar. O principal objetivo seria o levantamento dos requisitos. Então, o que o software tem que fazer, ou o que o cliente quer que esse software faça.
e o analista ou o desenvolvedor, quem vai fazer esse software, é que vai anotar tudo isso aí, tá? E depois tem que fazer uma proposta, um esboço e levar para o cliente para que ele aprove ou não a execução dessa ideia de aplicativo, tá? Para que não corra o risco do desenvolvedor fazer todo o projeto, chega lá na hora de entregar para o cliente olha e fala assim, não era isso aí que eu queria não. E aí o seu tempo, o seu dinheiro foi perdido. Então o levantamento de requisitos, depois eu vou colocar para vocês certinhos alguns itens. Então ele pode ser feito com entrevistas, né? Ele pode ser feito apenas anotando, ele tem procedimentos ou não. Essa matéria é uma matéria que pode ser abordada um pouco mais detalhada ou não, porque ela também tem uma abordagem para curso técnico superior, né, de nível superior, que seria o tecnólogo, e para nível superior mesmo, né? Então, vamos pegar uma parte mais básica aqui para vocês começarem. Quem quiser ver a mais, né, eu vou colocar esse extra para vocês. Então, lembrando que esse sistema, ele tem que atender o que a gente chama de usabilidade. Então, esses termos de usabilidade que eu vou apresentar para vocês também no decorrer da disciplina. E isso tem que estar junto com os requisitos que o cliente necessita. Então, vamos aqui, né? Esse software é utilizado para automatizar normalmente algum processo. E aí a gente tem que fazer o levantamento dos requisitos certinho para não correr o risco, como eu já disse, né, de fazer algo que o cliente não solicitou. Então, normalmente, esse processo vai do levantamento dos requisitos, da análise dos dados, o projeto, a execução do projeto, a implantação dele realmente, a edição ou escrita de códigos, ou juntar e alterar esses códigos, porque existe muito disso hoje em dia, né? Não precisamos inventar a roda se ela já está inventada. Podemos pegar algumas interfaces, podemos pegar alguns modelos e apenas modificar para o que nós precisamos. E aí nós vamos fazer os testes, as adaptações para entregar para o cliente o produto pronto e normalmente tentar receber, né? Então esse software seria composto de 3 etapas: a entrada dos dados, então considerados os elementos brutos, o processamento dos dados em função das necessidades da informação geradas, né? E a saída dessa informação, como vai dar a saída na informação. Então aqui eu tenho uma imagem que aborda isso, né? E nesse meio do processo poderíamos dar um feedback, né? Então o que seria esse feedback aqui, né? Seria um mecanismo para ver se isso está dando certo, para influenciar as novas entradas de dados, né? Então, esse conceito de dado, que seria informação, dado, informação, também foi passada na disciplina de banco de dados, né? Então, o dado é algo que ainda não foi tratado. Quando ele já foi tratado, ele já é uma informação que a gente vai armazenar para depois poder consultar. Por isso que está na disciplina de banco de dados. Bom, vamos lá. Processamento e o desenvolvimento do software. Então, o que nós temos aqui? Já vamos para essa parte. Então, esse software tem um ciclo de vida. Então, no próximo material já vou apresentar para vocês qual seria esse ciclo de vida, mas aqui eu já vou dar uma ideia. Então, esse ciclo de vida envolve toda a etapa de criação, desenvolvimento, criação desse software. E envolve toda a parte, todo o tempo que ele estiver disponível. Então, vamos dizer assim, que ele ficou disponível, você tem que continuar fazendo a manutenção dele, porque ele vai desde o início, da implantação, dos testes, e aí ele continua pela etapa de manutenção ou atualização desse sistema. Então, mudou alguma informação, tem que fazer a atualização. Então, vocês que já pegaram celulares já sabem disso, que vira e mexe tem uma atualização para o aplicativo. Então, para o nosso projeto também vai precisar de atualização. E teoricamente, enquanto ele estiver disponível, enquanto alguém estiver utilizando, vocês nunca poderiam parar de fornecer atualização para esse sistema, senão o cliente vai ficar descontente. No caso de softwares para, por exemplo, empresas, por exemplo, um software para controlar o estoque. Enquanto a empresa estiver usando, você vai atender a empresa e você vai receber
por este pagamento, por este serviço, né? Logicamente. Então, a análise da especificação, as funcionalidades, os requisitos, análise do projeto e implantação, as necessidades que esse projeto deve resolver, quem são as pessoas envolvidas, quem vai usar o sistema, a análise do que foi elaborado para validação pelo cliente, então passa por essa etapa. Então a gente faz um esboço, pega toda a informação do cliente, faz um esboço e apresenta para o cliente, e ele vai dar a aprovação, tá certo, é isso aí que eu quero. Aí a gente vai fazer a implantação de tudo isso para depois mostrar para o cliente. Para mostrar aí para o cliente, aí fica de acordo com o profissional. Alguns profissionais mostram por partes para o cliente o que está sendo feito, como que está sendo a integração do projeto. Outros preferem deixar para finalizar e depois mostrar já uma fase de teste para o cliente. Mas isso aí depois pode envolver também o que a gente conhece hoje por metodologias ágeis, né? Que poderia facilitar dia a dia estar atualizando o cliente sobre o que está sendo feito, para que ele fique mais contente e justifique o nosso pagamento. E aí é que entra a parte de manutenção dos erros, das falhas e as atualizações. Nesse procedimento que eu mostrei aqui para vocês, nesses itens, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar formas diferentes, caminhos diferentes de fazer a execução desse projeto e obter o nosso software, cumprir o ciclo de vida dele. Tá? Mas a maioria delas vai envolver, muda os nomes, mas vai envolver mais ou menos as mesmas coisas que a gente está falando aqui. Bom, vamos dar sequência. Tá? Então, esse desenvolvimento do novo software pode ser feito, como eu falei, ou do zero, ou pela modificação de algum sistema já existente. Então, às vezes o cliente quer uma melhoria no sistema dele. Então, às vezes ele não tem mais um suporte da pessoa que criou o que ele está usando de sistema e ele quer uma melhoria. Ou a gente pode dar sequência fazendo um novo aplicativo, pegando pedaços de código que são disponíveis e a gente monta o que o cliente precisa. Tá? Então, primeiro passo seria fazer o desenvolvimento, identificar, conhecer as oportunidades. Então, o analista que está analisando essas informações junto com o cliente vai analisar todos os requisitos do que o cliente precisa, lembrando que temos que ouvir também os colaboradores e seria interessante também tentar ouvir algumas outras pessoas que vão utilizar o sistema. Então, por exemplo, é um sistema de estoque, né? Mas aí como é que funciona? A pessoa retirou, comprou o produto, como é que dá a baixa nesse produto lá no sistema, lá no estoque, quando passa no caixa, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. O analista deve seguir as normas gerais de entrevista, então depois eu vou passar para vocês separado o link para modelos de roteiro de entrevista que vocês podem usar com o cliente. E aí vamos para o segundo passo. A especificação desses requisitos deve ser feita, transcrita e tudo isso tem que ficar documentado para depois, quando vocês chegarem com o produto para o cliente, ele falar assim para vocês: ah, não era isso que eu queria. Aí vocês podem provar, mas não, aqui tal dia você me falou tal coisa assim, 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 porque senão o cliente pode dar um fora em vocês e aí vocês perdem o serviço e o tempo de vocês que vocês já executaram. Tá? Então, esse registro também serve para isso e serve para vocês saberem, lembrarem o que é que vocês têm que fazer na hora de passar o checklist lá no software para ver se ele está 100% cumprindo o que o cliente pediu para vocês, tá? O terceiro passo, nós vamos tentar fazer os diagramas de caso e uso. Então, eu já apresentei aqui uma imagem para vocês e depois, mais adiante, eu vou mostrar um pouquinho do que é e como que funciona esse diagrama de casos de uso, tá? Então, após a especificação desses requisitos, a gente entra nesse sistema, né, nesse aplicativo, e faz as imagens das telas do caso de uso. Então, quem usa o que, quem usa como, e aí a gente põe essa parte, acho que eu tenho mais aqui abaixo no material, uma imagem sobre isso. Depois, o quarto passo seria os diagramas de classe e entidade, né, para que
a gente consiga relacionar o que o sistema tem que fazer para depois montar esse sistema, tá? O quinto passo já seria um diagrama de sequência que também tem, sequências de diagrama de casos de uso, tá? Para daí a gente chegar o nosso sexto item, tá? Ficou acho que aqui sexta aula, mas era do material que eu peguei lá, tá, pessoal? Deixa eu ver o que tinha mais aqui. Esse material não apareceu as imagens, eu tinha colocado umas imagens aqui para vocês, não sei se foi nesse ou se foi no próximo, tá? Mas aí no próximo material ficou especificado para vocês algumas imagens sobre isso aí, sobre esses diagramas que vocês vão usar. Vou colocar os links para vocês desse material que vocês têm que usar e aí vamos pôr a mão na massa. Independente de termos aula remota ou presencial, eu vou tentar mandar para vocês o que nós poderíamos utilizar para isso, e quem não tiver acesso eu vou fazer alguns filmes, né, algumas simulações para que vocês possam ter uma ideia da prática disso aqui. Em todo caso, quando voltarmos ao atendimento híbrido ou presencial, vocês vão ter direito, né, a uma revisão de toda essa parte prática que ficou faltando. Então, seria isso. Até mais, pessoal!